Os donos da bola. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. O cenário. O que foi? Que palhaçada é essa? Da cor do cenário hoje. Hoje foi você? A gente intercala. A gente tem que combinar um dia pros 3 virem de cenário. Aí fica legal. Boa tarde, Carol Augusto. Tarde, gente. Tarde pra você também. Você também. Que nojeira que você está. Bom, sejam bem-vindos a este programa sensacional que conta também com a presença dele. O mestre. O faraó da notícia no Triângulo. O cara. Igual ele não tem. A estrela do nosso programa. O Clóvis Bornai do jornalismo esportivo brasileiro, o Orconcourt. Boa tarde, Ronei Bentes. Seja bem-vindo. Boa tarde. Oh, meu Deus, uma plena terça-feira e esse clima de falsidade aqui no estúdio mais uma vez. Não é falsidade. Mas o pessoal de casa não merece isso. Boa tarde a todos, estamos aqui, estamos juntos. Hoje, como sempre, um programa cheio de atrações, hein? Sempre, Carolzinha. E as pessoas Ele é bom, né? Eu sou fã dele. Ele é demais. E ele é humilde, né? Ele é super. Até parece que é mesmo na vida real. E como é que as pessoas participam com a gente, Carol Augusto? 34 99681 3493. E o Instagram qual é, Ronei Bentes? @Ronei Bentes. Não. O seu. Esse é o meu. @Band Triângulo. É só seguir a gente lá. Eu sei que o pessoal hoje vai participar bastante. Vai mandar muita pergunta, vai reclamar de alguma coisa. Mas o importante é que o pessoal tá sempre ligado. Sempre com a gente. Ele tá blogueirinho, por isso que ele tá divulgando um dele agora. Tá cheio de postagem nas redes sociais. Bom, galera, é o seguinte, o programa de hoje, com uma entrevista mais do que especial, vocês sabem se a Carol está aqui ao meu lado, não é porque ela gosta da gente, não. É porque ela tem que ceder o lugar para o nosso entrevistado. E se o Ronei Bentes está lá isolado, é porque ele está muito bem acompanhado. E olha que boa surpresa! Estreando nos Donos da Bola, para começar essa sorte com os Donos da Bola, o professor Marcelo Caranhato, técnico do Uberlândia Esporte Clube. Professor, seja muito bem-vindo. Enfim, o senhor está aqui com a gente para falar um pouco dessa preparação para a Série D do Brasileiro, que estamos todos ansiosos pelo acesso e por uma boa campanha do nosso Verdão. Seja muito bem-vindo à Band. Poxa, obrigado pelo convite, né? É um prazer participar do programa de vocês aqui. E a gente vai falar muito aí sobre Série D, sobre o Uberlândia, né? Essa fase preparatória que antecede a Série D do Brasileiro. Muito bem. Ronei Bentes? A gente tem falado aqui, Caranhato, que o Uberlândia no Campeonato Mineiro cumpriu todos os seus objetivos, né? O primeiro seria não ser rebaixado, o segundo conseguir uma vaga na Série D e, consequentemente, também troféu em Confidência, Copa do Brasil, enfim, todos os objetivos foram alcançados. E a expectativa de todos, da torcida de um modo geral, é que o time fosse ser mantido, mas é o que parece, muitas mudanças estão acontecendo, o que é absolutamente normal, não é? Ou seja, você está tendo que remontar o time, mas é um trabalho que está começando do zero. O que é que você diria para o torcedor em relação ao time que está sendo preparado para disputar essa Série D? Na verdade, saíram alguns atletas, né? E é muito normal, né? De uma competição para outra ter essa alternância de atletas. A gente conseguiu trazer alguns reforços, né? Colocar alguns jogadores que a gente pretendia trazer para a Série D. Alguns jovens, alguns jogadores mais experientes para compor o grupo. E a gente está numa fase de reconstrução, né? De montagem de elenco, né? Novamente, você precisa entrosar essa equipe para uma competição difícil, como é o Campeonato Brasileiro, né? É uma competição muito parelha tecnicamente, e que você precisa ter uma equipe muito ajustada para você conseguir os objetivos. No primeiro semestre, a gente tinha uma responsabilidade muito grande, né, de manutenção dessa equipe na primeira divisão, alguns objetivos após essa manutenção, que era a Série D, que era a Copa do Brasil, né, chegar a uma final de competição, né, a Taça em Confidência, e a gente fez isso com muita eficiência. Agora é uma outra competição, uma outra realidade. Espero que a gente possa ter competência e eficiência também para atingir os objetivos, que nesse caso é o acesso à Série C. Inclusive, Caranhato, a gente andou falando aqui um pouco desse elenco que está chegando. A sensação que nós tivemos é que é um elenco um pouco mais jovem se comparado ao Mineiro. Isso faz diferença?
Faz alguma diferença porque nós tínhamos uma equipe já pronta, né, no estadual, uma equipe muito experiente, muito madura, assim. E agora a gente mudou um pouquinho a característica, o perfil de elenco, né, um time mais jovem. Você vai precisar adaptar esses jogadores a esse sistema de jogo, né, adaptar esses jogadores também à filosofia do clube. Isso demanda tempo, não é de um dia para a noite, né. Espero que a gente possa, nesse tempo curto, ter otimizado o tempo, passado uma informação fácil para que eles possam também assimilar da melhor forma possível, para que a gente tenha aí uma equipe competitiva para a Série D do Brasileiro, né? Inclusive, nas últimas horas, professor, vou pedir para o nosso Gustavo Silva colocar, nós tivemos o anúncio de mais 2 atletas que estão chegando aí para o Uberlândia Esporte. Um deles é o Carlos Henrique, que é zagueiro de 28 anos. Ele que estava no América de Sergipe esse ano, fez 12 jogos e marcou um gol, fez uma carreira quase toda pautada no Nordeste brasileiro, toda, na verdade, pautada no Nordeste brasileiro. E o Renan, que chega aí como uma peça coringa importante, assim como o Chico Bala por exemplo. Ele joga de zagueiro e também joga de lateral, tem 20 anos, estava no Cuiabá, no elenco do Cuiabá, disputou inclusive recentemente o Brasileiro Sub-20, e quando a gente trouxe na sexta-feira e também ontem a apresentação do elenco, a gente falava, tá faltando ainda zagueiro, a gente não pode só ficar improvisando, precisavam de 2 peças. Com esses 2 zagueiros, está fechado o elenco ou sempre há possibilidades para nós termos mais reforços chegando para a Série D? Nesse momento a gente sabe que a gente vai estar aberto a trazer novos jogadores, né? Porque é início de competição, ainda a equipe já não está totalmente formada, né? E a princípio tem alguns jogadores que a gente trouxe sem muita experiência na competição, e esses jogadores precisam nos dar um retorno, nos dar uma resposta positiva para que a gente entenda que esse é a equipe ou o grupo que vai terminar a Série D, né? Então, início de trabalho, né? Um processo ainda que vai demorar um pouquinho para que a gente possa ter o grupo todo formado, e a gente vai avaliar o mercado. É muito difícil no segundo semestre você contratar jogadores. Quando o jogador tem uma certa qualidade, ele custa muito, o valor do salário é muito alto, e a gente não tem essa barganha para bancar esses jogadores, né? Outro detalhe que vem fazendo a diferença e vem inflacionando o mercado são as SAFs. Em todo o estado tem uma SAF, 2 ou 3, e eles estão com valores que às vezes é difícil competir no mercado com esses clubes, né? Então a gente está dentro da nossa realidade, dentro do que a gente entendeu que a gente necessitava de características de atleta, a gente está trazendo. Ainda é um processo lento, demorado, mas que a gente, da melhor forma possível, com o nosso trabalho e com a qualidade desses atletas, a gente precisa colocar esse treino no trilho, né, para iniciar a Série D e visualizar e aí analisar um contexto, um ambiente que a gente vai enfrentar aí na Série D, para a gente ver se a gente vai necessitar de contratações futuras ou não. Só aproveitando, ontem a CBF confirmou que está adiado em uma semana o início da Série D, então pelo que o senhor está falando foi ótimo para a gente, né? Até para ganhar mais um corpo esse time antes da estreia contra o Cascavel. Exatamente, porque estão chegando jogadores ainda, né? Então, assim, quanto mais tempo você tem de trabalho, quanto mais tempo você poder trabalhar com esses atletas que estão chegando, para que eles possam assimilar a informação, para que eles possam entender o modelo de jogo melhor, né? Então, para nós foi muito benéfico você ter uma semana a mais de trabalho, uma semana a mais de treinos, né? Para que você possa tentar encontrar uma equipe ideal para iniciar o campeonato da Série D. Agora, o Caranhato, você agora está tendo tempo para poder formar a equipe, não sei se está indicando jogadores, porque a gente tem que ressaltar que você chegou para o Uberlândia em pleno Campeonato Mineiro, numa situação um pouco diferente. Normalmente o técnico é contratado quando a equipe está em crise, ameaçada de rebaixamento, e você chegou num clube que estava numa boa fase, sem perder nenhum jogo, e você acabou sendo contratado para poder manter a equipe na condição que estava, e isso finalmente aconteceu. Então eu pergunto o seguinte, há uma diferença muito grande em você trabalhar com um grupo que já estava formado e agora participar da formação desse novo grupo? Depende muito do momento e da fase. Se você pega um time qualificado, como eu peguei no estadual, fica fácil. Para a gente que já tem uma minutagem, né, um tempo de trabalho, você chega numa equipe que você identifica muita qualidade técnica e faltam alguns ajustes para que ela possa jogar um pouco mais, para que ela possa render um pouco mais, porque ela possa performar um pouco mais, é um trabalho um pouquinho mais simples. Quando você tem uma questão financeira favorável para que você possa montar um elenco, também é bom. Então vai depender muito da fase e muito do momento, né? Quando você chega numa equipe que não tem qualidade técnica, que está num momento difícil,
até você ter uma retomada dentro da competição, isso demora um pouco. Não foi o cenário que eu encontrei aqui no Uberlândia, né? Tinha um time muito bom, né? Uma equipe muito boa, um elenco muito bom, e aí com os resultados. O que faltava era ajustar algumas situações, né? O time jogar um pouquinho mais pela condição técnica que nós tínhamos no elenco, e foi isso que aconteceu. Agora uma montagem, né? Uma remontagem para a Série D, que a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque a questão orçamentária é um pouco restrita também, né? E a gente tem que se ajustar dentro dessa realidade do clube e tentar ser o mais assertivo possível para trazer atletas, né? O mercado não é fácil, né? Hoje a gente tem carência de bons jogadores no mercado, não é só a Série D que sofre disso, a Série C, a Série B, a Série A de brasileiro. Tem muita equipe na Série A que está tentando contratar, mas não tem atletas no mercado. E quando se tem qualidade, é muito caro, foge um pouquinho do orçamento do clube. Então, a gente precisa ter essa parceria com o clube, né, para que a gente possa, dentro da realidade, trazer os jogadores que nós temos à disposição. Muito bem, professor Marcelo Caranhato vai continuar com a gente depois do intervalo. A gente quer saber também a análise desse grupo da Série D do Brasileiro, o que ele está esperando de enfrentar times de tantos estados diferentes e, claro, muito mais com o professor Caranhato do Verdão, daqui a pouquinho nos Donos da Bola. Onde os mineiros precisam, tem trabalho dos deputados estaduais. Seja com leis que melhoram a vida das pessoas em todo o estado, com a destinação de recursos do orçamento para necessidades de cada município, na fiscalização do executivo para entregar serviços públicos como o cidadão exige e merece. E escutando a população, debatendo e buscando soluções. Pode conferir. A Assembleia trabalha em Minas inteira e por todos os mineiros. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Feirão de fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60 por 60 reticado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Telha 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural, você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$109,90. Tomada Fame, a partir de R$7,90. Construlindo Wilson Rodrigues da Silva, 421. Autos CarPlay, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado, ao vivo, a partir das 9 da manhã, nossa equipe busca conceitos e novidades sobre o universo automotivo. O Autos CarPlay é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos CarPlay, sua vitrine digital. Anunciou, vendeu. Oferecimento Marlon Filmes, aplicador autorizado em películas automotivas residenciais e comerciais Window Blue. Estamos de volta com os Donos da Bola e o técnico Marcelo Caranhato do Uberlândia Esporte Clube. E já vou te jogar a pergunta, professor, sobre que eu soltei agora na ida para o intervalo. Nosso grupo ele é complicado, são 4 estados diferentes na Série D do Brasileiro, o grupo A7. Tem os paranaenses, o Cianorte e o Cascavel, o Goiatuba aqui do nosso lado, o Itabirito, que você conhece muito bem, passou por lá, Inter de Limeira, que caiu no estadual, mas é um time muito tradicional, o Monte Azul também de São Paulo, o Operário... Azul subiu agora, né? O Monte Azul subiu. Subiu de série, né? O Operário do Mato Grosso do Sul, que já teve os seus tempos de glória. O que esperar de um grupo tão diverso, assim, tão diversificado como é esse grupo A7 da Série D? Muita dificuldade, né? O que a gente tem analisado, que esses times, que essas equipes que não têm calendário para o ano que vem, eles tiveram um investimento muito maior do que as equipes que têm calendário para o ano que vem, né? A gente acompanha o Itabirito, uma folha bem acima assim, da realidade da Série D, o próprio Cascavel, o próprio Cianorte, né? A Inter de Limeira teve algumas alterações, algumas mudanças, mas veio muito forte. Manteve assim, a equipe, 70% da equipe que terminou o Paulista. E a Série D sempre tem algumas surpresas, né? Então a gente vai ter muita dificuldade nesse grupo.
São equipes que contrataram assim, um nível técnico muito parecido, né? Lógico, quem teve um valor a mais, um orçamento maior, conseguiu qualificar seu elenco, qualificar ainda mais do que o elenco do estadual, mas a Série D, para mim, ela tem uma característica muito dela, assim, que é você iniciar bem a competição e você, quando você inicia bem uma competição, você traz confiança para esse elenco que, dentro de um nível técnico parecido, faz a diferença. Se você inicia mal, você vai ter que ter uma retomada dentro da competição. E aí você não tem grupo e elenco para ter uma retomada, né? Então, iniciar a Série D é importante, você ter um equilíbrio, né? Principalmente nos primeiros jogos, para você fazer o maior número de pontos possíveis, para isso te dar tranquilidade no último terço. Aí, essa primeira fase tem essa característica. A segunda fase, mata-mata, aí vai começar a selecionar um pouquinho, vai começar a filtrar os melhores equipes, né? E a partir daí são jogos decididos nos detalhes e você precisa ter um time maduro, né? Uma equipe equilibrada para que você possa passar à frente. Mata-mata é faca na caveira. É verdade. Agora, nada melhor do que uma boa estreia. E me parece que o adversário da estreia do Uberlândia você conhece como ninguém. Até porque você é paranaense, já jogou lá, já trabalhou. É de Cascavel. É, de Cascavel. Enfim, esse jogo vai ter acredito que até um sabor especial para você, né, Caneto? É verdade, né? Eu tenho um carinho enorme pelo Cascavel. A gente trabalhou um ano lá, né? Fez uma final de Paranaense, conseguiu chegar às oitavas de final da Série D do Brasileiro. Mas agora a gente está do outro lado, nossa equipe é Uberlândia e hoje a gente defende as coisas do Uberlândia, né? A gente sabe a dificuldade que a gente vai ter em enfrentar o Cascavel, mas a gente precisa fazer o nosso trabalho, né? Fazer uma boa estreia, para que a gente possa ter uma tranquilidade maior na sequência. A única coisa que vai combinar ali é o sotaque dentro de campo, né? Exatamente. Quanto muito. Você falou do Itabirito, né? Ele tem um dedinho no Itabirito, né? Porque em 2023 você foi campeão no módulo 2 com a equipe, então conhece mais ou menos a filosofia ali de jogo, né? Perfeito. A gente chegou em 2023, né? Conseguiu o acesso e o título do módulo 2, depois permaneceu para a primeira divisão do Campeonato Mineiro, fez uma bela campanha lá também, né? Outra equipe que eu tenho um carinho enorme. Aliás, você vai passando pelos clubes, né? E você vai deixando um pouquinho do teu trabalho, um pouquinho do teu DNA em cada clube e a gente consegue, nesse momento, identificar que todas essas equipes que a gente passou vêm se reforçando e tenho certeza que, junto com o Uberlândia, tem grande chance para passar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Agora, Caranhato, o time fez um amistoso agora contra o Barretos, né? Acabou vencendo. Batatais, desculpa. Um jogo muito pegado, né? De amistoso, só o nome, né? Teve até confusão dentro, fora de campo, enfim. Foi um jogo realmente difícil. E agora pela frente tem o Capital lá do Distrito Federal no próximo final de semana. Nessas duas partidas já vai dar para você definir a equipe, até porque alguns jogadores saíram de última hora. Nós falamos aqui ontem que o Juan estaria indo embora. É até bom a gente atualizar a informação. Realmente ele não deve ficar no Uberlândia, ele não apareceu para treinar na sexta-feira. A informação que eu tenho é que ele foi multado, está indo para o Pouso Alegre, mas o Uberlândia só libera se houver uma compensação financeira. E foi um dos principais jogadores do Uberlândia. Então, essas mudanças de última hora aí te surpreenderam ou você já tem o time mais ou menos definido para a estreia no campeonato? Olha, em relação do amistoso contra o Batatais, a gente sabia que a gente ia pegar um time jovem, né, que vem de 2 meses de pré-temporada, então a questão física ia expor bastante, né? E a gente foi muito bem, assim, na questão física. Na questão do jogo em si, eu vejo que a gente oscilou demais, a gente gostou do resultado, né? Que foi de 3-1, mas do contexto geral, nós teríamos que ter um equilíbrio maior, assim, um controle maior da partida. Em alguns momentos a partida ficou avulsa, né? E é algo que eu não gosto, né? Da nossa equipe. E espero que agora, o próximo amistoso contra o Capital, a gente tenha uma equipe muito mais sólida, mais consistente, né? E esses dias de trabalho, ela nos permite que a gente possa trabalhar isso. Em questão do Juan, aí é uma questão de negociação da diretoria, né? Da parte jurídica do clube. Eu não
para te falar bem a verdade, eu não sei a que pé está essa negociação, né? Mas a gente já tem analisado aí um substituto, porque a gente não pode perder tempo também, né? O campeonato está aí, está tudo em cima da hora. Espero que a gente já possa contar com o novo lateral esquerdo aí para esse jogo aí contra o Capital. Como que chega o Uberlândia para a Série D? O que a gente pode esperar? Eu acredito que chegue numa condição que a gente precisa ainda conhecer o cenário da Série D, mas vai ser um time muito competitivo, muito forte, que vai representar muito bem a cidade, vai representar muito bem a torcida. E eu espero que, além de representar, a gente possa ter o resultado esportivo, né? Que a gente possa ter uma caminhada consistente aí nessa Série D para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Vamos subir? Pode ser? Esse é o sonho. Carol? Esse é nosso grande objetivo, né? É um objetivo real, mas que a gente precisa trabalhar muito e ter um caminho longo pela frente. Agora, você diria que esse grupo é um grupo totalmente equilibrado ou você apontaria algum clube que teria uma certa vantagem e poderia ser apontado assim de antemão como um possível favorito? É muito cedo para se direcionar assim, o favoritismo para alguém desse grupo, né? Lógico, as equipes que têm um investimento maior, aparentemente, teoricamente, saem na frente. Mas a gente sabe que o futebol, às vezes, esse orçamento ele fica fora do campo, né? Não é uma ciência exata, né? Não é uma ciência exata. E espero que a gente possa fazer um belo trabalho aí e surpreender e chegar à segunda fase do Campeonato da Série D, que aí sim é uma competição totalmente diferente e que tudo pode acontecer. E aí passando a gente pega os times do Sul, né? No grupo A8, né? Então tem um chaveamento aí complicado, a gente pode pegar Caxias, tem uns times complicados pra gente pegar, mas vamos pensar primeiro nessa primeira fase da Série D, vamos começar com Cascavel, depois os 14 jogos serão cada uma batalha diferente. Professor Marcelo Caranhato, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui à Band, as portas estão sempre abertas e deixar o recado pra torcida do Verdão já ir pegando aquele espírito pra estar no sábado que vem, acho que tudo indica, né? Deve ser sábado ou domingo que vem, de Páscoa, né? A estreia na Série D, convocar a nossa torcida para estar apoiando o nosso Verdão nessa Série D. Mais uma vez aí, agradecer aí a oportunidade de falar sobre o Uberlândia, né? E convocar a torcida para o jogo da estreia da Série D, que é importantíssimo o torcedor estar no nosso lado nesse momento, né? Essa energia que vem da arquibancada é um fator extra e que nos ajuda muito, né? Espero que a gente possa também retribuir com um bom futebol e com um bom resultado. Amém. Nossa torcida continua daqui também. Amém, se Deus quiser. Ele é um menino, né? Vamos torcer. Menino esse menino. 48 aninhos? 47. Olha, 47? Olha, eu tô deixando ele Era mais... zagueiro, hein? Era zagueiro. Zagueirão. Dizem que era dos bons, né? Sucesso, viu? Obrigado. Sucesso. Seja Obrigado sempre pela bem-vindo, presença. professor Caranhato. Tá aí, agradecer o Estropa também do marketing do Uberlândia, que trouxe o nosso querido Marcelo Caranhato aqui. E acompanhando também, só confirmado, o amistoso do fim de semana contra o Capital, sábado, 10 da manhã, lá em Brasília. Beleza? Daqui a pouco nós vamos trazer a preparação do futsal. Ontem foi apresentado o elenco. Oficialmente. E amanhã tem jogo, hein? Tem, jogão. Daqui a pouquinho. A Eletrofonte chegou em Araxá. Somos a maior loja do Triângulo Mineiro em materiais elétricos, hidráulicos e iluminação. Aqui você encontra tudo, seja para a indústria, residência ou campo. Temos as melhores marcas e soluções para você, com entregas garantidas e preços que fazem toda a diferença no seu orçamento. Venha para a Eletrofonte e descubra a qualidade que você merece. Terça e quarta do Hortifruti é no Bernardão. Espia aí. Limão, melancia, cebola extra, batata doce, cenoura, o quilo, R$ 2,98. Ovos branco, Rancho da Lua e Ana, cartela com 20 unidades, R$ 14,99. Pernil, paleta suína com osso e pele, quilo, R$ 14,98. Peixe postas, mapará ou piramutaba, quilo, R$ 15,99. Filé de peito de frango sadia, 1 quilo, R$ 19,99. Sardinha coqueiro, 125 gramas, sabores, R$ 3,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar.
Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe. Sonho O PedMeio é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Topway, nutrindo corpo, mente e alma. Bora continuar falando de futebol. Olha, apesar de um grande jogo em Goiânia, o Atlético acabou derrotado na sua primeira partida de Série B na história. Encarando o Atlético Goianiense, não se intimidou com sua estreia e logo com 9 minutos saiu na frente. Amorim foi até a entrada da área, chutou e como desviou, hein? Bateu em Vladimir 1-0. E um cenário intenso se desenhou no Antônio Ascioli. Chances dos dois lados até o empate acontecer aos 42 minutos. Aí Ramos chutou de longe, o goleiro Adriel aceitou e foi buscar lá na rede. Bom, aí na volta do intervalo, Lincoln mandou na trave rubro-negra, mas a casca de Série B fez a diferença pro Dragão. Aos 23, o Raí Ramos de novo chutou de muito longe na falta. Adriel falhou e Matheus Felipe aproveitou para virar o placar com 33. Sandro Lima avançou pela área, driblou o zagueiro e bateu no canto baixo 3-1. Ainda daria tempo do alvinegro diminuir com Lincoln, desviando a cobrança de escanteio, fazendo 3-2. Mas logo depois, Robert Faria, o quarto do Dragão, dando números finais a essa partida. Olha quanto gol, hein? Final 4-2 para o Atlético. E o Atlético no domingo pega a segunda rodada, vai jogar contra o CRB no Independência. Aí a gente tá vendo o quarto gol do Atlético, não deu infelizmente para o Atlético na sua história, mas foi um jogo muito agitado. Agora, os goleiros do Atlético tem que botar a mão na forma, hein? O Atlético mudou o goleiro, mas continua tendo problemas, né? O Adriel ontem, que jogava no Grêmio, chegou credenciado lá e acabou falhando lamentavelmente, mas o Atlético jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Me parece que no segundo tempo o time sentiu a falta de um melhor condicionamento físico. E a torcida falou que o Roger mexeu mal. Será? Vamos ver domingo contra o CRB no Independência, o Joaquim Portugal que está em obras. 2 dias antes de decidir a vaga em casa nas oitavas da Copa do Brasil de Futsal, o Praia apresentou oficialmente o seu elenco para a disputa da temporada. 8 reforços que chegam para somar e buscar objetivos ainda maiores que os do ano passado. Érico Gabriel estava lá e acompanhou tudo. A equipe do Praia Clube de Futsal está oficialmente apresentada. O time irá disputar a Liga Nacional de Futsal 2025. E esse ano tem uma surpresa. Se desponta entre os favoritos. O Praia sempre teve tradição no futsal. Aqui dentro de Minas, a gente sempre disputava com Minas e nunca conseguia muito ter êxito. Tivemos algumas vezes e tal. Agora, nessa volta à Liga, nós começamos a fazer um trabalho de formiguinha mesmo. Começamos com o pessoal da cidade, começamos a trazer jogadores de fora. O pessoal que eram os jogadores também tinha receio de vir para o interior de Minas. E isso tudo a gente foi quebrando esse paradigma e hoje tem muito jogador que liga para nós para vir jogar no Praia Clube. Então isso é muito bom para o clube e para nós, assim, nos orgulha muito isso. E realmente, o ano passado nós provamos que mesmo com um orçamento menor que os grandes clubes de futsal do Brasil, nós chegamos a uma final e fizemos uma final histórica. Em campo neutro, nós vamos perder nos pênaltis, detalhe que podia ser para um lado ou para o outro, e isso realmente hoje nós temos assim, um futsal digno de representar a cidade de Uberlândia. Depois de um 2024 de afirmação,
para a equipe do Praia Clube, o maior desafio foi mantido, que é manter a base da equipe. Isso já facilita muito para o segmento do projeto. Sem dúvida, ajuda bastante, até porque eles conseguem já ajudar os atletas que chegam, né, a recebê-los, não só a questão da forma do trabalho como o Praia Clube joga hoje, mas também recebê-los somente questão da cidade, porque se mudar de outro lugar, vir para outro, por mais que é uma coisa quase corriqueira para os atletas, né, e nós de comissão técnica, ainda bem que para mim estou ficando um bom tempo aqui no Praia, espero continuar por mais, e ajuda muito, né, a questão do trabalho, questão de ambiente, e é isso que a gente tem visto aí durante o dia a dia, né, do trabalho, dos treinos. E espero que a gente consiga refletir isso dentro de quadro. Acho que já tivemos um campeonato aí muito difícil que jogamos. Conseguimos chegar entre os 4, ficamos em terceiro. São 9 atletas da temporada passada. Os goleiros Jean Wolverine, Thiago e Gil. Os fixos Cabreúva e Claudinho. O pivô Fabinho e os alas Betinho, Andrezinho e Rude. Um dos reforços da temporada passada, que veio do Sporting Paris. É sempre um prazer, né, honrar essa camisa, essas cores, né, a equipe praiana. Então, prazer muito grande, uma alegria muito grande estar voltando para a equipe, né, esse ano. E a gente sabe que quando há uma renovação, uma continuidade, é que o trabalho foi muito bem feito na temporada passada, né? Então, fica esse respaldo do que nós fizemos na temporada passada, mas com certeza a gente almeja e quer trabalhar, né, para que esse ano seja ainda mais produtivo e a equipe consiga alcançar ainda resultados melhores do que foi no ano passado. Em 2023, o Praia foi campeão da Taça Brasil. Em 2024, vice na Supercopa Gramado e na Liga Nacional de Futsal. Esse ano ficou em terceiro na Supercopa Gramado. Com esse novo modelo de projeto, os resultados estão aparecendo, chamando a atenção de grandes atletas. Chegaram os alas Luquinha, Luiz, Vicenzo, Heitor, Rafinha e Dudu. E os pivôs Tintim e Hernandes, que acreditaram nesse novo projeto. O projeto do Praia é um projeto muito bom. Como você disse, o ano passado não era tão esperado assim chegar na final da Liga. Você entrou como um azarão, mas graças a Deus conseguiram chegar. Quase levaram o título, foi por pouco ali. E esperamos fazer um 2025 dali para melhor, conquistando títulos com a camisa do Praia. O Praia estreia na Liga Nacional de Futsal contra o Cruzeiro, no dia 17 de abril. E a equipe já está preparada para o longo calendário desse ano. A Liga esse ano vai ter 24 equipes, se eu não me engano. Aumentaram 3 ali, saíram 2, mas aumentaram 3 equipes. Equipes de um nível muito maior do que as que saíram. Então a gente imagina que vai estar um campeonato muito mais equilibrado do que foi os outros anos aí. Vai ser uma perde-ganha muito grande de pontos aí. E a gente espera estar conseguindo fazer o mais regular possível, né? A Liga Nacional precisa ganhar os jogos dentro de casa para poder brigar lá em cima e buscar alguns pontos fora. E é isso que a gente espera, né, dessa equipe, né? A gente tem mais, eu acredito que esse ano a gente tem mais atletas que possam nos ajudar de jogo. Ano passado a gente, por mais que chegou na final, ficamos com o elenco um pouco mais reduzido ali. E esse ano a gente tentou trazer mais gente com condições de jogo para que nesses momentos de dificuldade a gente consiga ter mais atletas em condições para poder nos ajudar. E amanhã mais detalhes do jogão entre Magnus e Praia e Magnus, que acontece no ginásio G3. Volta da fase 16avos de final da Copa do Brasil. É isso aí mesmo. Daqui a pouquinho, Carolzinha, tem o povo. Vocês. Tem vocês. Os donos da bola. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Patrocínio. Cidade de cultura rica e tradição. Grande polo da agricultura e do café. De paisagens exuberantes e pessoas hospitaleiras. Que recebe e encanta com a alegria de suas festas e rodeios. A Cidade do Café, que leva seu sabor para todo o Brasil e o mundo. Parabéns, patrocínio, pelos seus 183 anos de história e tradição. Uma homenagem. Líder Materiais para Construção. O nome já diz tudo. Sementes Campolina. 20 anos cultivando produtividade. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante.
Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Seu sorriso merece um novo conceito em odontologia. Todas as especialidades com tecnologia de ponta e a certeza de um atendimento de excelência. Agende sua consulta e descubra a diferença. Conceito Odontologia, cuidando do seu sorriso com inovação e qualidade. Estamos de volta. Larga esse telefone, menina. Eu tô vendo as informações. Parece criança, tá louco? Ó, seguinte, antes da gente... Antes daí, os dois. Em busca de notícias. Aqui é a escola, vou proibir celular, Tá certo, hein? tá certo. Daqui a pouquinho, nós temos as participações do público, mas antes, uma notícia triste que nós recebemos hoje, né, Carolzinho, Ronei Bentes, faleceu o Manga, o motivo do Dia do Goleiro, um dos maiores ídolos. E você sabe que eu achei assim... O motivo do Dia do Goleiro é porque ele nasceu no dia 26 de abril. Inclusive, olha só, Seria ele veio agora, né? falecer justo no mês também de nascimento, o mês que a gente comemora o Dia do Goleiro. E eu tive o prazer de entrevistá-lo, conversar com ele. Uma pena, né, Ney? Foi um dos primeiros personagens nossos aqui no Depois das Chuteiras, não é? Não, na verdade eu fiz uma matéria do Dia do Goleiro. Que a Carol foi lá com o Paulo Vitor. Foi uma matéria muito especial, muito interessante. E um goleiro histórico no futebol brasileiro, passou por grandes clubes, Internacional, Botafogo, Seleção Brasileira. Enfim, marcou época, vai deixar muita saudade, porque realmente era grande goleiro. Foi campeão de tudo, né? Foi campeão de tudo. Foi. Nossos sentimentos aí, a família. A família dele. Uma pena a perda do Manga hoje, tá? Ó, abraçando... Vocês têm beijocas, abraços? Posso seguir? Eu nem sei se a gente pode falar, porque às vezes a gente pega o celular para ver Eu ele tava achar tentando descobrir ruim, quem né? aqui, mas não teve mas jeito. ok, É que tem o Vou ter povo. que deixar para amanhã. Tem mensagens do povo, tá? Podiam ter visto antes do programa começar. Tá certo. Alô, Sérgio do Shopping Park, um abraço pra vocês. Imagina uma coisa na segunda rodada do Brasileiro, já tem punição de árbitros. O que vai ser até o fim, este é o Brasil, uma vergonha. E o tal do Arleu lá foi afastado 23, 24 e 25. Pode pedir música no Fantástico, né? E enquanto isso, mesada pros presidentes de federação, né? Nelson Trombeta Santista do Bairro Morumbi. Niltinho Paiva, Carol, me responda, quanto ficou o Santos e Flamengo domingo que passou? Se não souber, o Ronei Bentes pode responder. Santos e Flamengo? Não, o Santos e o Flamengo. Ah, tá. Santos. Já estou focado na próxima rodada. Que vai perder também. Foi ótimo. Hoje eu vou levar minha mãe no centro, mas o Vascão bate hoje. Um abraço, Vi, Ronei e Carol Fã. Um abraço ao Luiz Fernando aqui com a gente, tá? Alô, Marco Mix. Alô, Saldanha Eduardo e Leusa Amâncio no Minas Gerais. William de Tuiutaba. Tem notícia do Bom Esporte, Ronei. William, você que tem que mandar notícia pra nós aqui, viu? E falou que a Carol tá linda com esse vestido colorado. Obrigadinha. Marcos Vinícius, escutei a voz da senhorinha, mas não consegui enxergá-la hoje. E não confio no técnico do Berlândia, que só teve uma vitória no Mineiro. Yasmin Herrera, a Carol faltou de novo. E ao Ronei, com toda sinceridade, você acredita que o Berlândia tem time pra subir? Temos que ver primeiro, né? Vamos pensar na primeira fase, depois a gente vai ver o que pode vir pela frente lá, né? Alô, Dorival, um abraço. Celso Provenzano, estou com medo. Uberaba contratou atletas, estou com medo de não ter dinheiro pra colocar combustível no ônibus pra fazer jogo fora. O que é isso, Celso? É muita maldade. Roberto Luiz também está com a gente. Trio Parada Dura, pra quem já teve Maurinho, Geraldo Toro, Disseu Lopes, Myron César, fica difícil pra esses jogadores meia boca, tá difícil. Paulino, boa tarde, trio. Vocês sabem o valor dos ingressos na Série D? Carol está linda. Obrigadinha. Parece que vai ser o mesmo valor do Campeonato Mineiro. Ótimo. A gente vai confirmar, mas a intenção é essa. Roneison Freitas, não senti firmeza no técnico, parece que tá meio desanimado, que isso? Anderson, boa tarde. Marcelo, o que nós torcedores podemos esperar do Verdão? Falamos aqui, né? Fiz essa pergunta, inclusive. O Ivanito também com a gente, o Edson Novaes do bairro Canaã conosco aqui participando, cadê? Obrigado pela sua mensagem. Romarinho, Iron Santos, isso é uma senhorinha ou uma cenourinha? É um cenarinho. Dantas, o Dantas de Sacramento também com a gente. Carol, você vai no jogo do Cruzeiro? Tem que ir com a camisa do Cruzeiro, tá? Não, eu sou santista, meu amigo. Nada, o quê? Quem mais aqui? O nosso querido Rafael Lobianco, obrigado pela mensagem. O Luizinho também está com a gente, boa tarde, participando. Ivanito, a Carol perguntou como chega o Berlândia na Série D. Pode escrever, só derrota esse timinho. Eita. Ivanito sempre muito fofo. Ivanito isso? sempre maravilhoso, tá? Obrigado a todos vocês que mandaram mensagem aqui. Deixa eu ver se eu deixei alguém pra trás. O Rubem Júnior participou cedinho com a gente. O Robertinho também conosco. Obrigado pelas mensagens. É isso. E amanhã tem muito mais notícias pra vocês nos Donos da Bola. Tem futsal, tem Copa do Sul-Americana, tem coisa demais, Carolzinha. E nós vamos estar aqui, tem a gente. Não, sem você esse programa não é nada, você sabe disso, né? Vai. Mas sem o nosso faraó também Tchau, não. Ney. Tchau, Ronei. Tchau, até amanhã. Um abraço, o Magnete está chegando com o Minas Urgente.
Band FM é diferente de tudo que você já ouviu. Com uma programação próxima do seu ouvinte, prêmios e as notícias do mundo artístico. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Minas Urgente, oferecimento limpador